Eu disse pela manhã que Romanos 15, para mim, está sendo um grande desafio de pregar. Porque, se os irmãos prestarem atenção na leitura que foi feita, é uma conclusão muito mais pessoal do que de ensinamento, do que de praticidade. E é muito complicado quando você fala de algo pessoal, né? Daquilo que está sendo colocado. E é interessante porque no capítulo 15, verso 14 ao 22, ao 21, propriamente dito, o apóstolo Paulo menciona aquilo que tem como base do seu ministério. E também sustenta como que ele via os irmãos de Roma. Mas nos versos 22 até os versos 33, é a declaração daquilo que ele, Paulo, tinha como plano, tinha como meta, tinha como objetivo. E aqui eu quero chamar a atenção para a nossa igreja, para todos aqueles que possam um dia vir nos ouvir, de que a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja viva e uma igreja dinâmica e uma igreja participativa. A igreja, como Paulo sustenta no livro de Romanos, ela foi colocada e ela foi abençoada com o Evangelho de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 15, com o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É interessante porque Paulo destaca exatamente essa importância do Evangelho, e o livro de Romanos, teoricamente, é destacado por 3 ações. O Evangelho é o poder de Deus para salvar-nos do pecado. Capítulo 1 até o capítulo 6, nós vamos ver literalmente essa descrição do apóstolo Paulo, destacando, chamando a atenção. Fomos resgatados do lamaçal do pecado por uma ação divina. Cristo Jesus fez isso por nossas vidas. Não fomos nós, não temos mérito na salvação. Não fomos nós o agente da salvação, foi Jesus Cristo. Portanto, se puder colocar a segunda estrofe do hino que nós cantamos, aquele, ao findar o labor dessa vida, foi a segunda ou a terceira estrofe, o hino é um pouco grande, só coloca, eu já vou ver já certinho se é ele. A gente vai perceber que uma das frases que tem ali, avança, mais uma, aqui, né? Quando ouviste falar de Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte de cruz. Aí vem a estrofe e mais uma estrofe, por favor. Vem o refrão e mais uma estrofe. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Tens manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com o coração limpo. Quando a gente olha para essa frase e a gente olha para a igreja, a gente fala, estão se achando. São os bambambam. Mas nós não somos os bambambam. Só está aqui quem reconhece que de fato estava enfermo. Que reconhece em Cristo Jesus a sua ação. Que reconhece que, olha, se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui. Então, sim, crente é aquele que crê, crente é aquele que confia. Crente é aquele que ousou a depositar a sua fé no plano de Deus. E então Paulo descreve para a gente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Mas também o Evangelho é o poder de Deus que nos capacita a viver uma vida com Cristo. Então Paulo chama a nossa atenção na praticidade de Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 e 9, Romanos capítulo 8, 6 e 7, sobre essa praticidade, o Espírito Santo de Deus como um agente de Deus, nos capacitando a viver. Ainda, no capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo chama a atenção de que o Evangelho é o poder de Deus, pois de um único povo, ele fez, de 2 povos, ele fez um único povo. E nós chegamos, então, agora a sermos o povo redimido, seja judeus ou seja gentil. Nós fazemos parte agora do povo redimido pelo sangue do Cordeiro. Romanos capítulo 12, diante, o Evangelho é o poder de Deus porque nos capacita a viver o cristianismo autêntico, o cristianismo prático, o cristianismo puro. Então, quando você começa a caminhar nesse livro, você percebe que, não estou falando apenas de uma questão teórica que não vai se dar aplicação na minha vida. Eu posso viver o Evangelho.
Eu posso viver o Evangelho porque, sim, eu posso ser capacitado por Deus. Eu posso ser capacitado por Deus para falar, eu posso ser capacitado por Deus para poder ministrar na vida do outro, eu posso ser capacitado por Deus para servir ao outro, eu posso ser capacitado por Deus para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque enquanto eu não me rendo a Cristo Jesus, enquanto eu não me coloco à disposição do Senhor Jesus Cristo, é impossível isso. Isso é impossível. Mas, ao caminhar para o final, onde o apóstolo Paulo chama a atenção sobre as diferenças que poderiam acontecer dentro e no seio da igreja, Paulo nos chama a atenção de que, olha, mire em Cristo, foque na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o exemplo maior a ser imitado, não é o pastor. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente acha que o pastor é o bambambam. Não, o pastor falou tanto. Não, gente, pastor é pecador também. É tão falho quanto vocês. Quer dizer, eu ouso dizer que o pastor é mais falho do que vocês. Porque se o pastor, no meu caso, eu recebo salário para estar aqui na igreja. No meu caso, eu recebo salário para poder estudar a palavra de Deus. E ainda cometo, eu sou o pior dos pecadores. Cometo erro, eu sou o pior dos pecadores. Às vezes a gente se engana de querer mirar o alvo sobre aquela perspectiva, a pessoa X, e achando que aquela pessoa nunca mais vai falhar. Não. O único que não pecou, o único que não falhou, foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos 14, então, fala, olhem para Jesus. Mire a atenção de vocês em Jesus. Ah, mas eu não sei lidar com a Nicole. Nicole é muito... Olha para Jesus. A Bia falou que é verdade. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mire em Jesus. Como você vai se relacionar com o seu irmão? Olha para Jesus. Como é que você vai viver a vida que você tem com o casamento? Olha para Jesus. Pastor, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que mirar em Cristo Jesus? Sim. Ele é o objetivo da sua vida. E mais ainda, você vai viver para a glória da pessoa de Deus. Você vai voltar ao propósito original. Muita gente tem buscado satisfação em tantas e tantas coisas. Mas a nossa satisfação só se acontece, só se dá quando nós glorificamos o nome do nosso Deus. Isso só acontece, meus irmãos, quando Cristo Jesus é a razão principal da sua vida. Por isso, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, o que você vai aceitar? Se você escolhe Cristo, é vida. Mas se você rejeita Cristo, é morte. Então, Paulo chama atenção sobre esse aspecto e nos desafia no capítulo 15, falando, olha, queridos romanos, eu quis estar com vocês, eu quero estar com vocês, mas algumas coisas aconteceram. E aí ele destaca, como falamos pela manhã, 3 características dos romanos, chamando a atenção, olha, vocês são cheios de amor, vocês são cheios de bondade, vocês são pessoas que realmente são capacitadíssimos para aconselharem um ao outro. Porque a igreja é isso. A igreja ela tem que estar se envolvendo. E os romanos não foram alertados, não puxou-se a orelha deles. Eles viviam o evangelho. Quando se vive o evangelho, você faz a diferença na vida do outro. Quando você vive o evangelho, você influencia a vida do outro. Muitas vezes nós queremos influenciar a vida do outro por uma roupa, por um estilo, por um cabelo, ou por uma palavra. Não. Viva Cristo. Viva Jesus Cristo. E os romanos fizeram isso. Tanto é que quando o apóstolo Paulo, e a gente viu pela manhã, e vamos olhar agora um pouco mais profundo à noite, Paulo não plantou essa igreja. Essa igreja já estava lá quando Paulo passou por lá. Essa igreja já estava lá. E é interessante porque, ao olhar para essa perspectiva, Paulo também chama atenção sobre a sua pessoa. E ele fala, olha, eu estive e eu estou comprometido em anunciar o Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado. O Evangelho não pode ficar sobre 4 paredes. O Evangelho não pode ficar só para nós. Tem que ser lançado adiante. E aí brincamos pela manhã, olha, nós fomos chamados para anunciar. E o casal 20 falou, também testemunhar. Só vai saber quem estava pela manhã. É interessante isso, porque nós temos um propósito único. Um propósito na vida. Nosso propósito, por mais que a gente queira, e é bacana isso,
Nosso propósito não é casa, nosso propósito não é casar filho, nosso propósito não é ter saúde, nosso propósito não é ter uma casa muito bem estabilizada ou um salário alto. Nosso propósito como cristão é falar de Jesus Cristo para que mais e mais pessoas possam ter comunhão com a pessoa de Deus. Pastor, e as outras coisas? São bênçãos, irmãos, são bênçãos, mas não pode dominar seu coração. Não pode. Porque essas coisas passam, mas a eternidade não passa. Você é salvo hoje, você é convidado hoje a viver a eternidade com Cristo. Você vai viver se você creu com Cristo. Mas outras pessoas também precisam ouvir dessa palavra, dessa mesma mensagem. E o apóstolo Paulo então chama a atenção de que, olha, os gentios ouviram essa palavra porque Paulo compartilhou com eles. Mas no verso 22, Paulo vai estreitar um pouco mais esse desafio, não apenas chamando a atenção para uma questão particular, mas também para a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, composta de homens e mulheres pecadoras transformadas pelo Evangelho, ela tem que cumprir a sua missão, que é de ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando a igreja do Senhor, ela não evangeliza, como diz uma certa frase, ela se fossiliza. Ela entra num estágio de estagnação. Quando a igreja não proclama, quando a igreja não fala de Jesus Cristo, a tendência natural dessa igreja é caminhar para simplesmente desaparecer. A exemplo do que aconteceu com as igrejas da Ásia. Quando Apocalipse vai registrar, a gente não tem uma igreja daquela. Uma igreja. Sabe por quê? Porque deixou de anunciar, deixaram de viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar a sua atenção porque o Evangelho do Senhor não é apenas você vivenciar esse Evangelho para proclamar, porque o Evangelho faz a diferença no teu lar. O Evangelho faz a diferença no teu emprego. O Evangelho faz a diferença na tua vida diária. E era esse o objetivo que o apóstolo Paulo tinha, levar o Evangelho para que o Evangelho influenciasse as vidas, para que, sim, as pessoas pudessem viver uma vida muito melhor na presença do Senhor. Então, quando eu proclamo o Evangelho da graça, quando eu falo do Evangelho do Senhor, eu estou dando oportunidade para as pessoas, para elas terem uma vida melhor, terem um propósito de vida diferente, não um propósito de vida egoísta, mas agora viverem exclusivamente para o Senhor. E quando você vive para o Senhor, quem está ao seu redor é abençoado. Porque, como a gente tem falado muitas vezes aqui, quando você vive para o Senhor, você não é cisterna, você é rio. E por onde você passa, você abençoa. Tem sido assim ou não tem com a sua vida? Você não tem sido abençoado? Pessoas têm te abençoado. Ontem, eu já disse, hoje pela manhã, e vou falar novamente, eu fui grandemente abençoado nesse aniversário de 43 anos. Eu tinha falado, puxa vida, não é justo, eu pensando comigo, não é justo que as pessoas me deem aniversário, quando muitas vezes eu falho com essa questão. E os irmãos sabem, quem me conhece, que eu poucas vezes eu vejo questão de mensagem, quando eu vejo, já vejo atrasado. Até minha mãe me chamou a atenção, falou, olha, você não vê mensagem mesmo, eu fiz questão de ligar. Dona G, se a senhora estiver ouvindo isso, obrigado pelo conselho. É minha mãe que ela disse, olha, eu estou assistindo o culto de vocês aí também. E é interessante porque quando ela mandou para mim, eu falei, puxa vida, até a Dona G lembrou, todo mundo lembrou, mesmo eu tirando lá do Facebook, não é para notificar ninguém. Por quê? Porque eu não queria ser incômodo para as pessoas, mas as pessoas se importam com você. O Evangelho é isso. O Evangelho é realmente importar-se com o outro. O Evangelho não é você viver o alicerce e a base simplesmente do toma lá da cá. Não, é andar a segunda milha, como nós falamos pela manhã. E eu fui muito abençoado. Porque, independente se eu dei feliz aniversário para você ou não, você deu. Se o pastor é esquecido ou não, você não foi. E você fez a diferença. E, eu falei até pela manhã, eu tive que investir tempo, realmente, parei, fiquei com o celular na mão, falei, hoje eu vou ficar. Mandei mensagem para irmãs que me mandaram no grupo, para irmãos que mandaram no particular, um a um daqueles que eu podia fazer.
Porque o evangelho é isso. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, além de mencionar essa característica do evangelho, de que ele é sim algo que muda e que faz a diferença na vida do outro, Paulo salienta e vai destacar para nós algumas evidências que a igreja também absorve quando ela se compromete com o evangelho. Destacando a seguinte questão: olha, queridos irmãos, eu quero que vocês estejam cientes, no momento, agora, nesse tempo oportuno, eu tive desejo de ir com vocês, eu tive desejo de falar com vocês, mas eu fui impedido. Quem lembra, quando nós fizemos a exposição do livro de Romanos, a gente vai lembrar daquela ocasião que o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de Deus de ir às regiões da Macedônia em diante. E aí Paulo dirige-se a um outro roteiro de pregação. É interessante porque foi o próprio Deus que barrou. E Paulo destaca para aqueles irmãos de Roma, sim, Deus estava no controle. Deus estava no projeto. Deus estava conduzindo a situação. Então Paulo ensina e passa para aqueles irmãos a providência de Deus, o cuidado de Deus em sustentar a mensagem do evangelho a chegar inclusive até eles, os romanos. Se tem algo que a gente precisa aprender com essa carta pessoal, nesse final pessoal do apóstolo Paulo, é de que quando se depende de Deus, quando a gente vive na providência de Deus, sabendo que Deus está no cuidado de tudo, a gente descansa. E o que o apóstolo Paulo fez foi exatamente isso. Eu estou descansando. Eu quis ir muito ter com vocês, mas no momento fui impedido. Não duvide de que Deus possa providenciar. Não duvide do que Deus possa fazer. Talvez a coisa não deu certo hoje, talvez a coisa não fluiu hoje para você, mas Deus está no controle. Estava no controle na proclamação do evangelho para com os romanos, está no controle das nossas vidas nos dias de hoje. Paulo então chama a atenção: olha, eu quis muito ir ter com vocês, mas fui impedido. Não foi possível. Agora, quando partir para a Espanha, irei ter com vocês, pois espero de que passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós. Primeira consideração de uma igreja viva, que o apóstolo Paulo destaca para nós, é de que a igreja tem que ter comunhão. Por que Paulo queria ir para os romanos? Por que Paulo queria ir para aquela igreja de Roma? Ter tempo. Ter tempo junto. Perdemos muito com essa questão da pandemia. Perdemos. A pandemia tirou de nós essa oportunidade de convívio. Quem lembra do café da manhã? Oportunidade que a gente tinha de estar junto. A gente ficava aqui, o culto inclusive era realmente colocado um pouco mais curto, porque valorizávamos o tempo de estar junto. A comunhão é algo que fortalece o crescimento da igreja, fortalece a caminhada da igreja. Paulo destaca: queridos irmãos, eu fui impedido por Deus naquela ocasião, mas agora, quando o meu propósito atingiu o seu objetivo final, quando não me sinto mais impedido pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ter a oportunidade de estar com vocês, eu quero me relacionar com vocês, eu quero ter comunhão com vocês. A igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja de comunhão. Ontem, no estudo dos jovens, isso foi bem destacado. Qual é a palavra que mais se destaca, né, João? Amor e comunhão. Nós vivemos com essa questão. Nós vivemos com essa pegada. Mas a minha natureza humana e a tua natureza humana, muitas vezes é de querer viver isolado. É de querer viver afastado. E eu te digo que, sim, a gente, às vezes, como um braseiro, se afasta, você esfria. Você fica frio. Mas eu me fortaleço em casa, eu escuto a pregação em casa, eu leio e medito na palavra de Deus em casa. Mas em casa, meu irmão, você não tem comunhão. E você precisa estar junto com seus irmãos. Sim, são falhos, são pecadores, são fracos e são fortes. Alguns você vai ter que olhar e falar: Deus, somente a tua graça, porque se você agir com a sua força, só Jesus, como a gente brinca e fala com seriedade também, só Jesus na causa. Mas outros, você vai ter que ter misericórdia de estar junto. Seja aquele que você às vezes vai querer julgar, ou seja aquele que você vai querer menosprezar. Esses dois grupos, diz o apóstolo Paulo, foram alcançados pela graça de Deus. Estar junto com eles é dar a oportunidade de viver essa graça.
Então, nós como crentes em Cristo Jesus, nós não temos que afastar, nós temos que abraçar, nós temos que acolher. E Paulo está chamando a atenção da igreja de Roma exatamente para isso. Eu quero ir, eu quero ter tempo com vocês, eu quero investir tempo com vocês. Porque não existe ministério, não existe trabalho, não existe função, não existe dons, se a igreja não estiver caminhando em unidade e comunhão. Paulo sabia o que estava falando e tinha intenção, segundo as intenções, como a gente pode dizer, porque Paulo era missionário. Paulo tinha a responsabilidade de anunciar e proclamar o evangelho do Senhor. Mas para que isso acontecesse, a igreja precisava estar em plena comunhão com ele também. Versículo 24, o apóstolo Paulo então chama a atenção. Olha, depois de estar em Roma, depois de chegar aí, eu quero ter esse tempo com vocês e quero ser encaminhado por vós. Quero ser conduzido por vocês a continuar a proclamação do evangelho. A igreja, ela se envolve na comunhão, sim, mas no encaminhamento de missionários também, de pessoas para proclamar o evangelho. O evangelho, ele não acontece simplesmente quando a gente está reunido aqui. Aqui a gente se fortalece. Mas o evangelho, ele simplesmente vai ocorrer quando a gente começa a levar essa palavra transformadora a pessoas que às vezes não têm condições de ouvi-la. Porque às vezes elas olham para o nosso padrão dentro da igreja e elas falam, não vou lá. São gente assim, assim, assado, eu não vou. A gente tem que ir atrás. Paulo entendia essa missão, Paulo compreendia essa responsabilidade de pregar o evangelho, conforme ele já tinha dito no capítulo 15, versículos 20 em diante, de que, olha, eu não prego o evangelho aonde Cristo foi anunciado, eu prego o evangelho onde Cristo ainda não for anunciado. Esse era o propósito do ministério dele, da vida dele, do compromisso que ele tinha com Cristo Jesus. Mas Paulo chama a atenção, agora, meus queridos irmãos, acabou, não tenho mais campo, não tenho mais ação de fazer isso aqui. Então eu vou para Jerusalém, vou ter lá o tempo com os nossos irmãos e vou voltar. E voltando, eu vou passar em Roma, ter tempo com vocês, e depois disso eu quero ser por vocês encaminhado a continuar a falar do evangelho para aqueles que ainda não ouviram. A igreja precisa envolver-se com missões. A igreja precisa encaminhar pessoas para missões. A igreja precisa orar por missões, como a gente viu o próprio apóstolo Paulo chamando a atenção. A igreja precisa sentir o pulsar de falar do Senhor Jesus. Nós não fomos chamados simplesmente para ter uma vida branda, uma vida tranquila e sossegada. Nós fomos chamados, desafiados por esse evangelho que falou, olha, você que é pecador, você que entendeu o que Cristo fez na sua vida, você compreendeu isso? Compreendi, ótimo. Então fale para outra pessoa, para que a vida dela, o casamento dela, a vida dela, o dia a dia dela seja transformado também. Às vezes a gente quer simplesmente guardar para a gente. E a igreja do Senhor, ela cresceu quando Cristo foi por ela anunciado. A igreja do Senhor fez a diferença quando esta igreja, ela pulsava falar de Jesus Cristo dia após dia. Independente da placa, independente da denominação. A gente sempre via pessoas falando de Jesus Cristo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Você precisa aceitar Jesus Cristo. Você precisa confiar em Jesus Cristo. Você precisa se render a Cristo. Ele vai mudar a tua história de vida. E a gente sabe que isso é possível, que isso é real. Porque principalmente para aqueles que foram mais antigos, os mais novos, talvez a gente ainda não tenha tantas notícias, talvez ainda não tenham visualizado tanto. Mas os mais experientes, os mais velhos, quantas vezes viram casamentos sendo restaurados que estavam destruídos porque o evangelho entrou? Simples assim. Quantos homens e quantas mulheres tiveram suas vidas restauradas porque alguém ousou falar de Cristo? Porque Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa mensagem ela não pode ficar só entre nós. Ela tem que ser conduzida, ela tem que ser passada adiante. Às vezes eu, pastor Claudemir, sou sim, me julgo também, de que quando eu prego na igreja, por essa questão de, às vezes, de pregar expositivo, eu falo muito pouco de sermões evangelísticos. Porque eu entendo que eu fortaleço a igreja do Senhor Jesus para que essa possa falar.
Porque imagina se você traz cada dia um visitante e eu prego. E essa pessoa se rende. Amém, nós vamos ter 1, 2, 3 pessoas se rendendo. Mas se nós 60, nós 70, nós 80 que tivermos aqui, para cada um falarmos, quantas pessoas não vão ser impactadas pela mensagem de salvação, pela mensagem de que Cristo resgatou a sua vida, de que Cristo transformou a sua vida, de que Jesus Cristo te traz esperança, mesmo quando parece que o mundo diz que não tem esperança. Quanto você e eu nos comprometemos como igreja de falarmos, de sermos aqueles que encaminham pessoas a falar do Senhor Jesus, nós fazemos a diferença na vida daqueles que estão em nossa volta. Então Paulo chama a atenção da igreja de Roma, chama a nossa atenção em relação à igreja de Roma por essas duas características. Primeiro, ele queria estar tendo comunhão, queria ter comunhão com a igreja. E aqui a gente fortalece. A igreja se desenvolve, a igreja cresce quando ela é unida, quando ela vive em harmonia, quando ela vive em plena comunhão com Cristo Jesus e uns com os outros. Segundo, Paulo entendia de que a igreja de Roma precisava participar com ele no seu ministério, de conduzi-lo, de encaminhá-lo. Essa igreja, pela graça de Deus, já teve a oportunidade de fazer isso. Talvez quem a gente encaminhou não está na denominação batista. Tudo bem. Qual é o problema? Estão pregando a Cristo, estão anunciando a Jesus Cristo em outro canto. Amém. Porque foi para isso que investimos na vida deles. Nós não investimos para que abram uma placa batista. Se fizer, tá bom. Mas se falar de Jesus Cristo é melhor ainda. Os irmãos sabem, o pastor Alexandre está lá em Londrina, é fruto dessa igreja. Tiago, que está lá em Campinas, também é fruto dessa igreja. E Deus vai levantar outros jovens. Deus vai levantar outras pessoas. Deus pode levantar você. Se você simplesmente dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero falar, eu quero proclamar. Mas, meu irmão, enquanto nós ficamos enclausulados, enquanto nós nos deixamos abater, enquanto nós às vezes deixamos de nos envolver em oração, em conhecer como que é o trabalho missionário, em se envolver com a obra, a gente perde. Faça um teste na sua vida, pegue um tempo, pegue uma férias sua, fala, essas férias eu vou fazer diferente, eu vou investir em tempo de missões, eu vou procurar um campo missionário para eu estar junto. Porque eu quero levar esse desafio para a minha igreja. Eu preciso levar a minha igreja a orar por missões, a se envolver com pessoas que estão proclamando a Cristo, para pulsar nos seus corações. Às vezes nós perdemos tanto tempo com tantas questões pequenas e esquecemos daquilo que realmente importa. Nós nascemos como cristãos, vivemos como igreja para proclamar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas é interessante nos versos 26, porque Paulo também chama a atenção por uma outra ação das igrejas, e Paulo descreve exatamente isso. Olha, ainda não vou estar com vocês, ainda vai ter que esperar um pouquinho, porque eu estou aqui agora cumprindo aquilo que a igreja fez. A igreja precisa ser solidária. E é interessante porque a igreja solidária, ela não apenas leva o evangelho que traz cura para a alma, a igreja solidária, ela leva também o pão. Certa vez um pastor, professor meu, dizia sempre o seguinte, você abençoa as pessoas com o pão espiritual e as pessoas te abençoam com o pão material. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida particularmente pessoal, na minha família? Quantas vezes eu fui abençoado porque simplesmente eu levei uma palavra de bênção para a vida daquela pessoa. E às vezes a gente fica até constrangido. Mas o que estava acontecendo aqui era exatamente isso. E Paulo vai explicar aos irmãos de Roma, olha, eu sei que agora a gente não vai estar junto porque eu estou indo levar uma coleta, levar uma oferta aos pobres, aos santos ali de Jerusalém. De que a igreja do Senhor recolheu para poder abençoar a vida deles. Isso me pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Olha que bênção que nós recebemos. Nós alcançamos a fé de Abraão pela proclamação da graça de Deus, fomos colocados junto ao seio de Abraão, somos chamados também de filhos de Abraão pela fé, e pela fé nós fazemos parte da mesma família agora.
Não somos diferentes. Estamos pregando Jesus Cristo, que era judeu, e Paulo, inclusive, o próprio Cristo vai chamar a salvação, vem dos judeus. Portanto, Paulo chama a atenção, agora nós estamos levando bênçãos temporais, ministrar bênçãos temporais à vida deles, porque o momento agora exige uma igreja solidária. Uma igreja que faz a diferença na vida das pessoas. Não olha quem ou a quem é para abençoar, estamos juntos. Roma foi uma igreja a igreja de Roma, que não recebeu um puxão de orelha do apóstolo Paulo, como nós mencionamos pela manhã. Muito pelo contrário, foi uma igreja que recebeu dele esses elogios, olha, muito bem sei, e já estou muito certo disso, versículo 14 do capítulo 15. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, de que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Olha lá o capítulo 1, e você vai ver exatamente isso, quando o apóstolo Paulo chama a atenção. Olha, queridos, eu quero estar com vocês aí em Roma. Eu quero ter tempo com vocês. Primeiramente dou graças, versículo 8, ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Uma fé operosa. Uma fé que faz a diferença. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. A gente precisa estar na boca realmente do povo, mas daquilo que Deus tem feito através de nós, daquilo que Deus tem operado. E Deus quer usar as nossas vidas no tempo de oração, no tempo do devocional, no tempo do compartilhar. Deus quer te usar, como a gente falou pela manhã, como instrumento nas mãos dele. Não importa se você é um violão daqueles mais caros ou um violão daqueles mais forreca, o importante não é o instrumento, é quem está usando. E você pode ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. É essa a missão que a igreja tem. Paulo, então, chama a atenção, eu quero estar com vocês, e vocês foram pessoas e são irmãos que se destacaram pela vivência do Evangelho. Ainda que Paulo passou todo o seu conteúdo explicando o que era esse evangelho, como que esse evangelho se desenvolvia, Paulo tinha certeza de que aqueles irmãos estavam vivenciando Cristo. E quando se vive Cristo, a gente impacta a vida das pessoas. Assim concluindo que, isso havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei à plenitude da bênção do evangelho de Cristo. E aí vem a parte final. Então eu oro, eu clamo a Deus, eu peço a Deus para que o amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações. A igreja, e aqui eu quero fazer se me permitem, com toda a delicadeza, a igreja precisa orar. A gente tem projetos. A gente não anda por vista. A gente não anda pelas nossas forças. Nós não andamos pelas nossas forças. Nós andamos por fé. Acreditamos de que Deus pode usar, sim, vidas e pessoas para fazer tanto o trabalho local aqui se desenvolver, quanto o trabalho nosso aqui local também expandir. Seja usando os motoqueiros do Gálatas 2:20, seja Deus usando a vida dos jovens, seja Deus usando a vida das crianças com a tia Aline, seja Deus usando vidas, não importa. Diferença sempre nós vamos ter, mas é importante que a gente esteja unido naquilo que é essencial. Jesus Cristo é a razão principal das nossas vidas. E quanto mais a gente fala para as pessoas de Cristo, mais esperança nós levamos aos seus corações. Esse tempo, irmãos, esse tempo de pandemia, esse tempo onde as pessoas estão frustradas, esse tempo onde as pessoas estão deprimidas, elas estão desesperadas. E você tem a palavra de salvação que pode trazer esperança ao coração delas. E às vezes você se cala. Às vezes você se fecha, como diz o outro. Ou Fernandes. Né? Se fecha. Então a gente precisa orar. A gente precisa orar. E Deus tem nos dado a oportunidade de oração. Mas nós não podemos estar juntos. É verdade. Então usamos a tecnologia para isso. Usamos o culto de oração para isso.
O irmão Moisés e o irmão Carlos me falam, pastor, tem sido bênção o nosso encontro. E quando tenho oportunidade de estar junto com eles, eu vejo que realmente é. Queremos a igreja mais em oração. Dobre o seu joelho, venha estar orando. Marque aquele horário separado, a sua igreja está fazendo isso. Você tem problemas, ore. Rompa as barreiras através da oração. Rompa os seus desafios através da oração. Leve missões através da oração. 3 formas de se fazer missões. Uma delas é orando. Você conhece algum missionário? Você proclama o evangelho através da oração com um missionário? Se você não faz isso, está perdendo a oportunidade. Ore. Ore, como diz a palavra do Senhor, ore em todo tempo. E por várias oportunidades o apóstolo Paulo vai chamar, orem por mim, para que me seja dado oportunidade no abrir da minha boca de falar da graça e da salvação do Senhor. Segundo, o apóstolo Paulo também chama a atenção de que a oração era necessário para que ele pudesse caminhar livre dos rebeldes. Havia muita perseguição e naquele contexto da história, muita gente eram pessoas assim violentas, então não era seguro você viajar. E Paulo destaca, olha, eu quero que vocês orem por mim, para que quando eu chegar na administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Quantas vezes a gente perde a oportunidade, como igreja, de estar abençoando a vida do irmão porque a gente não orou? E porque você desacreditou da oração. Seu casamento já está ruim. Você está sofrendo sozinho. Chegue, gente, chame junto. Ore comigo. Percebam, a igreja ela é uma igreja viva quando ela vive em comunhão. A igreja é uma igreja viva quando ela compartilha do evangelho. E a igreja é uma igreja viva quando ela ora uns pelos outros. Quando ela intercede uns pelos outros. E Paulo está chamando, eu quero, irmãos, que vocês estejam intercedendo a Cristo. Eu rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações e por mim a Deus. Para quê? Para que, olha, primeiro, quando eu chegar lá com essa ministração aos santos de Jerusalém, tudo caminhe bem. Tudo seja favorecido. Segundo, para que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Eu vá bem e eu volte bem. Os irmãos lembram o que aconteceu. Paulo não chegou lá e foi tudo 1000 maravilhas. Paulo foi preso. Paulo passou por situações adversas. Quer dizer que Deus não estava com ele? Que os irmãos falharam na oração? Não. O próprio Deus, inclusive, através da pessoa do Senhor Jesus, manifesta e fala, Paulo, continua firme e forte. Não deixe de falar. Continue a falar. Quando o navio foi naufragado, veio o Espírito de Deus e falou assim, Paulo, continue. Não vai morrer ninguém. Continue. Porque lembra que eu comecei falando o Deus de providência? Ele está no controle. Às vezes a gente se desespera. A gente tira o foco do Senhor. E a gente começa a viver tão compenetrado nesse sistema, neste mundo. Achando que aqui é a eternidade e aqui vai passar, gente. Aqui passa. Às vezes a gente cria amor com as pessoas, cria amor com as coisas, mas olha, você está passando. Ainda ontem, nossas crianças corriam, brincavam, e você ficava chamando pelo nome. Hoje, alguns deles já não querem sentar do teu lado. Já estão aí, não, fique lá. Você vai chamar ele para passear para tal lugar? Não, não, não. Vai você. Teu filho cresceu, tua filha cresceu. Às vezes o teu esposo, que era aquele bonitão, tá, e você olha para ele e fala, cara, o que aconteceu? Ocorreu algo? Mágica? Transformação? Não, ele ficou velho mesmo. E vai ficar pior. A esposa também. Se diga de passagem, o tempo está passando. A tua eternidade não é aqui. Seu tempo não é aqui. Esse tempo, está passando. Então aproveite ele para ser bênção. Se envolva, compartilhe de Cristo e ore. E invista seu tempo naquilo que realmente vale a pena. E a Deus de paz, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém e amém. Que epístola.
Que desafios nós temos. Recebemos o poder de Deus, o Evangelho de Cristo, para transformar vidas, para fazer a diferença com aqueles que estão à nossa volta. Eu não posso concluir essa mensagem sem lembrar dessa música. Eu tenho um chamado. O Evangelho de Cristo anunciar. A gente não pode simplesmente ficar calado. Essa mensagem não é fechada, ela é aberta. Ela é para te chamar, meu irmão, meu amigo, olha, hoje você se posiciona ao lado de Cristo, mas você que creu em Cristo, você já é um missionário. E você que creu em Cristo há um tempo, você continua sendo um missionário. Se não está fazendo, algo está errado. Se talvez algumas barreiras de relacionamento estão te atrapalhando a viver em comunhão, algo está errado. Se talvez você não está investindo um tempo hábil na oração, de interceder a Deus pela vida daqueles que estão na linha de frente, algo está errado. E a gente precisa consertar isso, a gente precisa se ajustar diante do Senhor. Deus nos chamou para uma responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo. Vamos colocar de pé? Santo Deus, Santa Igreja, que acabou de cantar essa canção tão magnífica, tem um chamado do Senhor, não pela canção, mas é pela Tua Palavra. E pela Tua Palavra, meu Deus de amor, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Compartilhar, sim, dessa salvação que acabamos de visualizar, Deus de amor, ao longo deste ano. O Evangelho transforma o pecador, de pecador em filho do Senhor. O Evangelho transforma o ímpio em piedoso. O Evangelho transforma o afastado em acolhido. O Evangelho faz a diferença em qualquer indivíduo. Não é porque o Evangelho é uma filosofia, mas é porque o Evangelho é o poder do Senhor para transformar todo aquele que crê. Ah, Deus de amor, quantas vezes nós ficamos presos a tantas coisas e esquecemos do grande poder que temos nas mãos. Precisamos aprender com alguns irmãos que se debruçam em oração e intercedem pela vida do outro e veem o resultado da salvação daquela pessoa. Precisamos aprender com alguns irmãos que se desprendem das coisas, ó Deus de amor, e saem a proclamar o Evangelho do Senhor. Quantas vezes, ó Deus de amor, ficamos envolvidos na igreja com picuinhas, porque de fato somos pessoas, e pessoas sempre têm aquilo que se acha melhor do que o outro. Mas quando nós deveríamos de fato estarmos unidos em torno de Cristo Jesus. Meu Deus, o Evangelho do Senhor, pela Tua grande graça, chegou à Igreja Batista de Itararé. Em 1957, esta igreja foi fundada. Irmãos, ó Deus de amor, que tiveram o coração de continuar a espalhar. Vieram da Rússia, perseguidos, alguns maltratados, alguns fugindo da Segunda Guerra. O Evangelho chegou aqui. E, ó Deus de amor, nós temos a responsabilidade há 64 anos de continuar proclamando esse Evangelho. Mas nós não fomos os primeiros a chegar aqui. Outros chegaram. Talvez não pregando igual a gente, mas chegaram, falando de Jesus Cristo. E eu te louvo pela vida de cada um desses irmãos que foram missionários e que plantaram igrejas, e que transformaram vidas, que transformaram famílias e que fizeram, Deus de amor, da nossa cidade a cidade que é hoje, porque sim, nós tivemos pessoas que influenciaram pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós somos hoje, ó Deus de amor, os responsáveis de alcançar a nossa geração. Por isso, ó Deus de amor, nos dê como igreja harmonia cada vez mais. Obrigado porque temos vivido, ó Deus de amor, um bom tempo. Obrigado por isso. Colocamos metas, sonhos, todos eles nós alcançamos. Obrigado porque o Senhor tem nos capacitado a isso. Mas Deus, nós queremos nos envolver mais. E para isso eu te peço, desafio o teu povo
a serem encaminhadores. E talvez que sejam, ó Deus de amor, os conduzidos, aqueles que vão na dianteira. O Senhor me chamou, Deus de amor, lá atrás, com a responsabilidade de compartilhar do Teu Evangelho. Até que um dia alguém me disse que eu deveria desafiar pessoas a se envolver com a Tua grande obra. Hoje eu te peço, ó Deus de amor, desafio o coração dos meus irmãos aqui da Igreja Batista de Itararé. Primeiro alcançar a nossa Jerusalém, simultaneamente alcançar a nossa Judéia, simultaneamente a nossa Samaria e até os confins do mundo. É pequena a igreja, mas nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, que é capaz de transformar o pecador em filho de Deus. Não tem, ó Deus de amor, ninguém, não tem barreira, não tem nada quando o Teu povo dobra o joelho e o Teu povo clama a Ti. Muito obrigado por esse culto e por essa oportunidade que o Senhor nos deu à noite de estarmos aqui. O Evangelho transforma a vida das pessoas. Transformou a minha vida e transforma a vida de todos aqueles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.